estamos todos nós a passar por uma pandemia mundial por causa do coronavírus, apanhou-nos todos de surpresa, mas aquilo que eu mais receio no futuro é que isso volte a acontecer. Não por causa de um vírus, mas por causa da poluição. Enquanto que este vírus é um só, sabemos a via pela qual ele se transmite, sabemos como nos precaver, como nos proteger. Se um dia seremos obrigados a isolar-nos em casa por causa da poluição, que não é só uma, pode ser tanto a nível do ar, da poluição, do ar contaminado, pode ser também contaminação dos nossos recursos de águas, com poluentes e outros metais pesados, e vivendo sempre na dúvida se aquilo que cultivamos nas nossas hortas não será também contaminado através dos solos. Hoje o problema da poluição é muito extenso, é muito complexo, e eu acho que temos que agir já, porque são muitos anos já são muitas gerações a sacrificar os nossos recursos. E por mais que pensam que não podem contribuir para essa causa, eu acho que estão errados. Há uma forma muito simples de o fazer e isso passa pelas nossas escolhas. Escolhas assertivas, escolhas mais responsáveis, e dou o exemplo, por exemplo, quando vamos ao supermercado. Não vimos assim tanta gente à procura dos ingredientes ou da lista da composição do produto que estamos prestes a comprar. E se calhar deveríamos fazê-lo. Nós, população portuguesa, não estamos muito habituados, também não recebemos formação, se calhar, suficiente para conseguir entender o que vem nas etiquetas, porque realmente, para além do valor nutritivo, saber o teor de hidratos de carbono, açúcar e sal, pouco mais conseguimos decifrar daquela linguagem, mas sabemos que estão lá muitos edulcorantes, muitas coisas que foram adicionadas, com um propósito talvez um pouco duvidoso e sem percebermos o que estarão lá a fazer. Quando passamos então para a área da cosmética, aquilo torna-se mesmo indecifrável. Para já não está em português, está em inglês, está numa nomenclatura muito científica, que poucos conhecem, entender só os que estão realmente na área, e eu pergunto-me, aquilo foi mesmo escrito só para nutricionistas e pessoas da área? Não deveria o simples consumidor conseguir entender, perceber, ou então deveríamos fazer pressão sobre os nossos industriais para nos fornecerem informação mais clara, mais transparente, mais perceptível, de modo a tomarmos as melhores decisões. Mesmo que ao dia de hoje ainda não conseguimos interpretar rótulos, podemos ir pela intuição. Temos mesmo é que nos focar naquilo que procuramos no produto, qual é o objetivo do produto que estamos à espera e qual é o seu desempenho. Por exemplo, se eu for ao supermercado à procura de um detergente para lavar a louça e chego à frente da prateleira e encontro muitos detergentes de variadas cores, de variados cheiros, mas eu só quero um produto que lava bem a louça. Eu quero que no final o prato esteja branco, esteja límpido e que o copo não esteja manchas e esteja cristalino. Então pergunto, por que razão estão lá os corantes? Não passam de estratégias de marketing, estratégias para desviar a nossa atenção e para nos dar a falsa sensação que está lá a matéria. Mas eu, para lavar a louça, nem sequer preciso de corantes, porque isso só vai agravar a nível ambiental. Aquelas substâncias são todos poluentes que terão de ser depois removidos a posteriori na estação de tratamento de águas residuais e muito menos não preciso de fragrâncias, porque o intuito da louça não é que ela cheire bem. Mesmo que a própria tarefa de lavar a louça esteja associada àquela fragrância que se vai libertando, para mim isso passa-me tudo ao lado. E são essas as escolhas que temos que fazer. Também temos a falsa ideia de que um bom detergente tem de fazer muita espuma. Isso está completamente errado, é uma ideia pré-concebida. Se olharmos para os nossos detergentes da máquina de lavar a louça e da máquina de lavar a roupa, eles são fabricados com emulsionantes que fazem pouca espuma,
porque isso iria dificultar a fase de enxaguamento e a drenagem depois da água através da tubagem e, no entanto, temos a roupa limpa e temos a louça limpa também. Por isso, se nós habituarmos as nossas crianças desde muito cedo a lavar as mãos com um detergente que não faça espuma, então realmente estaremos a preservar a água, esse bem que dizem que é tão escasso e que temos de preservar. Se nos virarmos então para o setor da cosmética, então os artifícios são ainda mais flagrantes. Muitas vezes eu vejo pessoas ao meu redor a abrir um frasco, cheirar, voltar a pousar, abrir outro frasco, cheirar. E o que realmente as pessoas estão à procura é de uma fragrância que se adapta à sua personalidade. Mas se esse é o caso, então não deveriam estar na parte da cosmética, deveriam estar na secção dos perfumes e dos odorizantes, porque esses é que são mesmo com o intuito de perfumar a pessoa. E por isso, quando escolhemos um creme, não poderemos escolhê-lo só porque ele cheira bem, mas devemos estar atentos realmente ao tipo de pele que temos e devemos nos focar sobre o seu poder hidratante. Porque não podemos esquecer que quando colocamos um creme sobre a pele, aquelas substâncias ficam durante largas horas, até o próximo banho, sobre a pele, e estão ali nas fragrâncias algumas substâncias que podem ser potenciais alergénios. E eu tenho um episódio de alguns anos atrás, quando a minha filha ainda era muito pequena, tinha alguns meses. Eu fui à consulta da médica, uma consulta de rotina, e a médica, observá-la, verificou que ela, numa parte do corpo, tinha uma zona de escamação e vermelhidão. E então prescrever-me um creme para peles atópicas. Eu, na altura, não sabia o que era uma pele atópica, mas parti do pressuposto que seria uma pele invulgar e muito mais sensível. Então saí dali, fui à farmácia, comprei o creme, fiquei um bocadinho assustada com o preço, que não estava muito bem à espera daquele preço, mas muito mais assustada fiquei quando vi a lista de ingredientes, que passava das 20 linhas, e que eram alguns deles derivados da indústria petroquímica que não trazem nenhum benefício, absolutamente nenhum para a pele. Eu senti-me um bocadinho constrangida e pensei, não, este creme vai diretamente para o lixo, eu tenho lá óleo de coco em casa no boião, o óleo de coco é o maior hidratante que há e é assim que eu irei tratar o problema. Por isso, nós não precisamos de todas essas artimanhas, todos esses artifícios que os industriais nos impõem e impõem muito o consumismo, e eu tenho vindo a aprender ao longo da minha experiência profissional e da minha aprendizagem com as plantas, que as plantas têm muito mais a oferecer do que o próprio homem. O homem continua a querer alterar, a querer sintetizar, a tornar artificial os nossos bens de consumo, quando eles só precisam de ser o mais simples possível, o mais neutro possível. Porque realmente tudo o que nós precisamos está à mão de semear. E quando eu digo isso, estou-me a referir às plantas. Desde a antiguidade que nós recorremos às plantas para as nossas receitas caseiras, estudando as plantas que descobrimos quais são os princípios ativos para as nossas doenças, e é nas plantas mais do que nunca que temos de nos focar hoje. E eu queria falar-vos em particular das plantas aromáticas, e para quem pensa que as plantas aromáticas são apenas utilizadas na culinária e que apenas servem para temperar a comida, então é porque não conhecem o suficiente sobre elas. Elas têm no seu interior um óleo, umas ínfimas gotículas de um óleo, que chamamos de óleo essencial, e esse óleo essencial confere-lhes não só características olfativas, como gustativas. E vocês me irão dizer, mas quando eu pego numa planta, eu não vejo qualquer óleo. De facto, este óleo está presente numa quantidade tão pequena, ele representa cerca de 0,1 a 5% do peso
da planta e por isso é que também não conseguem detectar. E ele está alojado numas bolsas, numas vesículas, em várias partes da planta, que podem ir desde a raiz, ao caule, as folhas e às flores. Mas, quando eu fricciono a planta, eu consigo detectar o cheiro característico da alfazema. E este cheiro não é nada mais, nada menos do que o óleo essencial que estava dentro da bolsa. Eu, ao friccionar, rompi, quebrei essa bolsa e o óleo que estava no estado líquido volatilizou, passou para o estado gasoso e ficou então perceptível pelo meu nariz, que foi o primeiro a detectá-lo. Só há alguns anos atrás é que um alquimista francês aprofundou o seu conhecimento sobre os óleos e verificou que eles não eram meros óleos. Ele estava no laboratório a realizar experiências e acidentalmente queimou-se. Numa tentativa desesperada de tentar aliviar a dor, pegou naquilo que tinha à mão e verteu sobre a queimadura. E qual foi o seu espanto? Que realmente o óleo de alfazema que ele usou não só aliviou a dor, como ajudou na cicatrização. Passado alguns dias, praticamente não se notava aquele tecido danificado sobre a pele. Ele ficou muito curioso e então passou a tentar perceber quais eram as moléculas que se encontravam no óleo, quais eram as propriedades do óleo essencial da alfazema e dedicou o resto da vida dele ao estudo de mais plantas e de mais óleos essenciais. Por isso, sabemos hoje, com todas as referências que ele deixou e a bibliografia, que eles podem ser utilizados, os óleos essenciais, para muitos fins terapêuticos e não só para o nosso bem-estar também. Não me irei alargar muito sobre os óleos, porque realmente há muita coisa para dizer, só não queria que ficassem a pensar que apenas as plantas aromáticas têm óleos essenciais. Nós estamos habituados às comuns plantas a que são rastejantes e de pequeno porte, como o alecrim, a hortelã-pimenta, mas também conseguimos extrair óleo essencial de árvores, neste caso uma folha de eucalipto. Aqui é mais fácil ver que no seu interior tem óleo. Não sei se já aconteceu passarem com o pneu do carro por cima das folhas e vimos um rastro realmente oleoso. Aí sim conseguimos ver que se encontra no seu interior o óleo essencial, e este óleo essencial do eucalipto é muito utilizado pela indústria farmacêutica como antifúngico, anti-inflamatório e no tratamento de muitas infecções das vias respiratórias. E por isso convido-os a juntar-se a mim, a virem explorar todas as virtudes desses óleos, a estudar as plantas, a saber como é que podem ser obtidos os óleos, como é que devem ser aplicados. E poderão mesmo participar num ateliê comigo de fabricação artesanal de produtos cosméticos à base de produtos naturais e mesmo de produtos domésticos de utilização comum à base de ingredientes muito mais naturais. E voltando agora ao nosso cenário apocalíptico, de que poderemos um dia ficar sofrer as consequências da poluição, daquilo que infligimos todos os dias ao nosso planeta. E às vezes eu por mim a pensar, quando tivermos esgotado os nossos recursos, quando muitas espécies estarão à beira da extinção, nomeadamente as plantas, o que iremos fazer? Como poderemos ajudá-los? Como poderemos salvar as plantas? Se eu pegasse, tal como fazia nas plantas, num punhado da humanidade e os espremesse, o que é que daria a obter? Que essência, que remédio é que conseguiria retirar dessa humanidade para salvar as plantas? Por isso, hoje fica a pergunta, nesta década de 2020, de que essência é feito o homem? Deixo essa reflexão para vocês pensarem depois, mas posso já adiantar que o homem, a essência do homem baseia-se em 3 pilares, que é a educação, a religião e o meio envolvente. E hoje tenho o prazer de apresentar-vos
o Instituto Português de Medicina Holística Integrativa, que procura dar respostas nessas três vertentes. Procura dar respostas às pessoas que ao longo da sua vida se vão questionando sobre várias perguntas, graças ao desenvolvimento da nossa mente e do nosso ser e da estruturação da nossa própria pessoa. O Instituto está aberto ao público desde 2013. Ele acredita que cada pessoa é única, cada pessoa tem um potencial que pode ser revelado a qualquer altura, desde que esteja disposto a tal. Numa primeira abordagem, o Instituto procura conhecer a individualidade de cada um de nós, depois remete para as várias terapias